Oi pessoal, meu nome é Paulo Saldiva, eu sou um médico patologista e dou aulas na Faculdade de Medicina da USP. Bom, para quem não sabe, o patologista, além de fazer diagnóstico para doenças em biópsia, em fluidos, ele também estuda mecanismos de doença. E ao longo da minha vida eu tenho percebido que a patogenia, ou seja, o que causa doença, o que causa sofrimento para nós, ela ficou ampliada. A explicação que a gente dá às vezes nos livros textos não é suficiente para explicar certas doenças. É, e essas doenças, que são principalmente as doenças crônico-degenerativas, elas são responsáveis hoje pela maior parte da mortalidade precoce e da carga de doenças global. Cada vez estamos mais gordos, mais diabéticos, com mais doenças psiquiátricas. E isso se deve, possivelmente, tem grande base científica, não por nenhuma modificação que não seja a forma como nós organizamos a nossa vida. Ou seja, os hominídeos, para eles se adaptarem e sobreviverem no planeta Terra, lançaram mão de uma série de vantagens adaptativas e uma série de adaptações da nossa fisiologia, da forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, como a gente comia, como a gente se organizava. Só que nas últimas 2, 3 décadas, o mundo mudou rapidamente. E quanto mais complicado é um organismo como o nosso, mais difícil mais lento é o processo de adaptação. Ou seja, o mundo muda mais rapidamente do que nossa capacidade de mudarmos a fisiologia e o funcionamento do nosso corpo. Isso é um problema, por exemplo, que bactéria não tem, vírus não tem. Você começa a tomar antibiótico, as bactérias, que é uma estrutura muito simples, não tem nem núcleo, aquelas que têm uma mutação ou uma propriedade de resistir ao antibiótico, rapidamente transmitem isso para suas colegas de infecção. E isso explica, por exemplo, a velocidade com que a gente adquiriu resistência, que as bactérias adquiriram resistência às medicações comumente empregadas. Bom, então, além dos hábitos de vida, a forma como o mundo se organiza, globalizado, ele também acrescenta novas possibilidades para a transmissão de doenças infecciosas, aquelas clássicas. Então, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo medo de uma mutação do coronavírus que está na China. Mas isso por quê? Né? Porque você hoje, uma pessoa pode sair da China assintomática, o tempo de incubação dele pode chegar até 10 dias, e você desembarcar num outro continente a milhares de quilômetros com uma infecção que não foi detectada na origem. E aí você transmite essa infecção naquele novo local que você viajou. Isso explica que nem sempre a transmissão interpessoal, a clássica, ou então por vetores, mosquitos, compreende o risco de nos infectarmos. Jatos e a velocidade dos jatos faz com que a eficiência da transmissão desses agentes seja cada vez maior. Bom, então, o que eu me proponho a fazer aqui é que eu estou em extinção, né? Eu sou uma espécie de dinossauro, um professor velho que dá aula teórica. Hoje isso não existe, né? Ainda mais para falar de coisas que vão além da caixa da saúde. Você não compra, por exemplo, certas coisas que vão causar você ficar obeso com remédio. Ou seja, a obesidade não é só ingesta de uma descompasso entre o que você come e o que você gasta. Primeiro, você come diferente. E segundo, você está gastando muito pouco, porque o trabalho hoje consiste em você digitar num teclado e dar um enter e ficar sentado o dia inteiro. Mas quando não era assim, quando você tem que correr atrás da comida e a comida era rara, a gente se programou ao longo desses milhões de anos para absorver com eficiência. Hoje não. Hoje aquilo que nos manteve vivos no passado passa a ser um fator de adoecimento no presente e certamente o será cada vez mais no futuro, a não ser que modifiquemos os nossos hábitos. Você ter, por exemplo, hipertensão arterial. Os mecanismos que a gente teve para manter pressão arterial num ambiente que você não tinha sal na mesa
eram uns. Agora não, nós temos excesso de sal. E uma das coisas que faz a gente ficar hipertenso é a retenção de sal e fluidos dentro do nosso corpo. Bom, então isso dá para entender que a gente se prepara para um mundo e de repente a nossa espécie desembarca num outro que mudou com muita velocidade. Em aceitando isso, nós vamos ver que nós temos que, para ganhar saúde, recuperar a nossa saúde e poder usufruir das modernidades que hoje dispomos, nós vamos ter que ir um pouco além da caixa da saúde. Vamos pegar a depressão, a ansiedade, que é uma coisa que acho que todo mundo que está me vendo sofre, em maior ou menor grau. A gente de repente se surpreende à noite, lembrando de coisas que tem que fazer no dia seguinte e anota às vezes no celular. Bom, isso é fruto. A gente montou uma resposta de estresse, porque o ambiente não era favorável para os sapiens. Só que o estresse antigamente existia e desaparecia. Hoje não. Nós temos um estresse de baixa intensidade, solicitações múltiplas, vivemos totalmente atarefados, trabalhamos muitas horas e depois reclama que gastamos os nossos neurotransmissores à toa, ficando ansiosos, deprimidos, eventualmente com alguma psicose. Essa aventura de entender o que pode ser tratado pela saúde, pelos métodos clássicos da saúde, ou contornado, e aquilo que depende da forma como o mundo se organizou nas últimas décadas, é uma coisa que eu acho importante, não para todo mundo, mas especialmente também para profissionais de saúde. Ou seja, a saúde vai ter que aprender a lidar com conceitos de evolução, de antropologia, de história, de organização social, ou seja, vai ter que incorporar um grande conteúdo das humanidades. Como isso não tem espaço no currículo médico convencional, isso é raramente discutido entre os profissionais de saúde e as pessoas que os procuram, esse dinossauro que lhes fala, vai tentar ocupar esse espaço e convidá-los para acompanhar nessa jornada. Nós vamos abordar aqui doenças do sistema cardiovascular, basicamente a hipertensão arterial e o entupimento dos nossos vasos por aterosclerose. Como é que isso tem a ver com os nossos hábitos e como é que isso foi selecionado como vantajoso? Quer dizer, vamos discutir um pouquinho sobre diabetes e síndrome e obesidade, as síndromes metabólicas, que também hoje são importantes e que a gente teve que lançar mão no passado como vantajoso que hoje deixou de ser. E vamos discutir um pouquinho das febres, as relações das febres com a forma como a gente construiu nossas cidades, como invadimos os territórios onde ficam os reservatórios naturais, os animais que a gente domesticou e que de vez em quando pula um bicho deles para nós, e como é que isso pode ser de alguma forma contornado pela gente. Ou seja, como é que a gente lança a mão de meios não habituais ou não característicos da saúde para melhorar de vida. Eu espero que vocês gostem. E eu acho que, embora que talvez aqui a gente encontre algumas pessoas, algumas pessoas que possam, digamos, se interessar por que esse indivíduo esquisito que lhes fala está tentando expandir um pouco o conceito da causa das nossas doenças. Um abraço e sejam muito bem-vindos.